Boa noite, boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver no Ar. Pessoal, hoje terçou, né? Terçou daquele jeito que a gente mais gosta, cheio de conteúdos para vocês. De manhã vocês acompanharam os bastidores aí de uma gravação intensa. E agora à noite nós também estamos aqui batendo um papo incrível e eu vou trazer para vocês o Gustavo, um fisioterapeuta diferenciado, solução dos seus problemas. Ou seja, você que está incomodado com todo o seu corpo, com o seu, né? Como é que fala, Rafa? Vou pedir ajuda aqui aos universitários, que a Rafa gosta de malhar Eu demais, gosto, gente. eu E, gosto, mas eu sou gente, suspeita que eu sei que esta é uma função fisioterapêutica, posso falar assim? Pode falar Uma dessa das forma, Rafa. melhores, tá uma vendo, das Ótimo. melhores. gente? Assim, ó, com propriedade, Sim. em relação a dores e a melhora de dores, a musculação foi um dos melhores remédios que eu pude adquirir na minha vida, tá? Pois é, então nosso podcast está indo, vocês viram, né? Por dentro desse caminho aí. Não, e sabe o que eu Gustavo mais vai gosto, explicar Gustavo, tudo. Mel? Que o Gustavo é aquele que joga assim, não pode falar palavrão aqui não, né? AM no ventilador, entendeu? Então, Não, se preparem para se quem tem, prepare porque para aqueles que têm assim aquelas soluções que são mentirinha, ele vai falar aqui, tá? então hoje vocês já viram, né, tá quente o podcast e vai ter muita polêmica, porque a gente Vai. gosta de Eu polêmica. gosto, eu gosto. Trouxemos o Gustavo para solucionar essas polêmicas aqui, mas vocês já entenderam, né, que quem vai meio que conduzir aqui, porque essa parte, né, de esporte, essa parte de estar ali, dona Rafa está aqui compondo mesa conosco, aliás, gratidão por estar aqui mais uma vez Obrigada. comigo. Eu amo estar Aliás, aqui. né, nós estamos aqui compondo o Saber Viver, Rafa agora nos auxiliando no podcast aqui, porque, gente, falou em treino, falou em força física, falou em aptidão para academia, é Rafaela. Gente, eu amo, tá? Não é só É pelo corpo, não, é pela Rafaela. mente, é por tudo. Amiga, eu confesso que eu odeio. Mas eu sei que é necessário para a saúde. Mas eu vou descobrir isso aqui daqui a pouquinho, porque dança faz parte, tá? Então vocês não me colocam Faz fora, parte, não. mas não é musculação, vou Ah, deixar ele dança falar. faz parte. Gente, hoje nós estamos recebendo o Gustavo, fisioterapeuta. Ele que é especialista realmente em dor, lesão e te auxilia muito aí com a questão dos treinamentos físicos. Então, hoje nós estamos com um podcast recheado de informações e com muita polêmica. Muita polêmica. Então, já dispara esse aviãozinho aí para o maior número de pessoas, tá bom? Vai ficando aqui com a gente. Eu vou logo, sem mais delongas, cumprimentá-lo. Boa noite, bem-vindo ao Saber Viver mais uma vez. É uma alegria em pessoa, gente. Não tem como nem a Ele gente ficar é, sério com gente. ele. Muito obrigado, Melissa. Obrigado, Rafa. Olha, você vai sair daqui, Melissa, hoje. Gostando da Já musculação. fazer Já a viu, matrícula né? na academia da Rafa. Amor, essa é a ideia. Hoje a ideia do programa é deixar o pessoal aí que tá em casa nos assistindo aí, aquele sedentário, aquele senhorzinho aí no sofá, para poder levantar daí e já direto também para alguma academia aí por perto da sua casa. Mas vamos lá. Gente, eu sei o quão importante é, Gustavo. Eu brinco, brinco, brinco. Eu sempre treinei de um tempo pra cá. Vamos falar de um tempo assim, de um ano e meio pra cá. Eu realmente dei uma esfriada boa, mas como embaixadora da minha rede de academia Body Energy do coração, tô aqui. Mas sabem que eu fiquei ausente por motivos de saúde, então a gente tem também que dar essa vírgula aí, mas estamos voltando, com certeza. Eu brinco muito porque assim, a musculação para a minha pessoa não é algo que eu amo quanto a Rafa ama, Mas eu mas amo é hoje, tá? Mas eu não necessário amei a para a vida toda. saúde. Isso é fato. Com Isso é certeza. fato. Então está aqui dois polos hoje, dois polos. Quem ama que odeia. Quem ama e quem odeia, mas ambas precisam fazer atividade física. Então nós vamos estar aqui com o Gustavo hoje debatendo esses dois lados aqui. Gustavo, conta um pouquinho pra gente quem é o Gustavo, porque a gente vê no brilho do seu olhar, na sua simpatia, o quanto que você realmente ama o que você faz, né? Como que você se encontrou na sua profissão, mas como que foi sua trajetória? É mineiro? Nasceu aqui? Conta um pouquinho pra gente. Moreno de Vitor, prepare para receber Melissa. Ah! Pessoal, é o seguinte, muito obrigado mais uma vez pela convite para poder fazer o podcast pelo programa. Bom, como já adiantou, meu nome é Gustavo Oliveira e Silva. Sou nativo daqui de Belzonte mesmo, né? De Belzonte. De Belzonte, né? Então, hoje, como é que eu posso dizer? A fisioterapia, tudo que eu tenho hoje é devido à fisioterapia. Uhum. Falar que foi a minha primeira opção como curso,
Foi não. Sempre tive ali a ideia da família por parte da minha mãe para poder fazer medicina. Aí foi na onda, comecei a tentar medicina, enfim. Aí eu vi que não estava dando certo, não, estava perdendo tempo. Falei, o quê? Você quer saber? Não vou ficar igualzinho meus colegas de pré-vestibular tentando medicina aí adoidado, não, e não entrando. Pera aí que eu vou querer um pouco mais ali do curso similar à medicina. Recalcular Recalcular a minha nossa rota e vamos lá. Fiz fisioterapia. Primeiramente foi na PUC Minas, né? Depois comecei a gostar do curso. Eu falei, vamos tentar ali a UFMG ali para fisioterapia. Fui, tentei, opa, passei. E por lá eu consegui justamente ali algumas oportunidades interessantes do ponto de vista não apenas acadêmico, mas do ponto de vista prático profissional. Tá? Então foi lá que aconteceu, vamos dizer assim, boas novas profissionais. E graças à fisioterapia, né, eu pude estar participando, né, de alguns programas como bolsista de iniciação científica, mas ainda também na parte, né, profissional. Comecei como estagiário, né, de um laboratório de prevenção de lesões chamado Secom-Silaprev. E aí, por lá, eu também fiquei por algum tempinho, né, aprendendo um pouco, né, daquela parte prática. E depois disso foi ofertado também a oportunidade de estagiar no Minas Tênis Clube. Opa, vamos lá, fiz lá a provinha, porque não era qualquer um que entrava lá, não era o QI, tinha que fazer uma prova para poder entrar. Passei, tá? E aí fiquei lá por algum tempo, né, durante 1 ano. E depois disso, quando fiz a formação, já logo tive a oportunidade de fazer o trabalho na categoria de base do Atlético Mineiro, em 2014, 2015. E por lá foi desenvolvido bem essa parte prática, também um pouco mais próximo daquilo que realmente eu queria para a parte profissional, que era fisioterapia esportiva. E depois disso eu fiz a pós-graduação, né, pela UFMG também, na especialização de fisioterapia esportiva. E depois fomos, né, abrindo mais leques nessa parte. Tive a oportunidade, depois disso, de voltar ao Minas, né, no setor de fisioterapia por lá também. Dos atletas do Minas. Né? E aí tive a oportunidade de desempenhar todo o trabalho e também compartilhar ideias acerca, né, daquilo que eu tinha de expertise, né, na parte clínica. E depois disso a gente vai ampliando mais o network, né? E aí a gente vai conhecendo algumas outras pessoas no meio, né, profissional e também acadêmico. E nessa situação aí foi aí que eu conheci um dos parceiros, né, que me trouxe para poder realmente trabalhar com ele. Mas logo em seguida eu vi, opa, peraí, deixa eu distribuir a fisioterapia, né, para os 4 cantos, né, do universo. E aí eu tive um start na minha mente de poder abrir meu próprio negócio, abrir minha clínica, chamada Balance Corpus, fisioterapia especializada em reabilitação e performance. Então, desde 2022 até os dias atuais, a gente está bombando aí no sentido de reabilitação. E também realizar todo o trabalho voltado para essa parte, não apenas de reabilitação, mas também de prevenção de lesões, que principalmente é um foco, né, da fisioterapia atual. Tá? Então, você hoje não atende na clínica só esportistas, que foi a sua maior experiência, né, no mercado, antes de abrir a clínica. Você também atende outras comorbidades, eu poderia dizer assim, né, ósseas ou de pessoas comuns, vamos colocar assim. Exatamente, Rafa. Pessoas comuns, normais, sedentárias, que não praticam, não teve nenhum contato com qualquer tipo de exercício físico, que é diferente de atividade física, que daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso, mas que tem qualquer tipo de lesão músculo-esquelética. Não, assim, número 1, assim, a pauta número 1, né, que seria, assim, o título do podcast, que seria uma dor na coluna e na lombar. Que eu acredito que foi também o tema da nossa entrevista no programa, já pode né? me consultar aqui. Você acha, assim, que você pode numerar, número 1 para procura de reabilitação para sedentário hoje dentro da clínica? Nossa, bastante. O fato de só do sedentário ficar sentado no sofá já perturba a coluna desse indivíduo. Alguns estudos mostram que cerca de 83% da população mundial já sofreu algum tipo de dor na coluna lombar. E na posição sentada que a coluna lombar sofre as maiores pressões. Muitas das vezes as pessoas acham que é só ficar em pé por tempo prolongado. Não. Sentado por tempo prolongado
dependendo da situação, a lombar sofre as maiores pressões em relação Olha. a essa condição, né, de sobrecarga do peso do corpo do indivíduo e dá alguns danos. Então, o sedentário que acha que está livre de qualquer tipo de dor, não. A coluna Não. lombar vai ser a primeira a chiar. E na fisioterapia, o que a gente mais, assim, realmente observa, e você agora com a clínica, né, Gustavo, você teve uma trajetória aí bastante, vamos falar assim, significativa, porque conhecimento nunca é demais, e a gente vai adquirindo e vai realmente completando, podendo tornar o profissional que você se tornou hoje, referenciado, é um fisioterapeuta esportivo, a gente gosta muito de conversar com o Gustavo, ele brinca muito, mas exatamente pelo que nós falamos no início, né, Rafa? É Sim. quebrar paradigmas mesmo. Eu conheci o Gustavo, gente, vou fazer um adendo aqui, uma pausa. Eu estava, né, usando a RoboBoot, que é uma botinha, porque vocês viram aí que eu me acidentei aqui dentro dos estúdios de gravações, e torci meu tornozelo e pinçou o ligamento, e foi uma dor que eu vou te falar que eu nunca passei na minha vida. Mas fui ao hospital e o médico falou 15 dias de RoboBoot, evita subir, evita descer, agachar, levantar. Eu não consigo ficar parada, é fato. Mas conheci o Gustavo aqui para entrevistá-lo e eu estava de botinha, ele olhou para mim e falou assim, eu de você arrancava isso agora, porque isso vai piorar o seu pé. Aí eu fiquei assim, mas que menino atrevido, gente. Ele quer falar isso com o médico. Eu fui pro médico, eu quase morri quando o médico pegou no meu pé. Tosse daqui, tosse dali, faz E ele mandou raio-x. tirar a botinha. E ele mandou eu tirar a botinha, eu não tô conseguindo nem sequer botar o pé no chão. Atrevido é apelido, né? Atrevido é apelido, né, gente? Mas confesso que é fato, assim, a gente fica com aquela situação, assim, começa a despertar na gente, né, com todo o seu conhecimento, se realmente essa imobilidade, para o meu caso, porque Isso. cada caso é um caso, vamos Exato. falar aqui, senão tá todo mundo daqui a pouco arrancando Sim, gesso e bota do É pé. isso que eu ia falar. né? Isso daí vai muito da indicação Cada de Indicação, efeito caso, manada. exato, cada Indicação caso, efeito manada. Machucou, Exato. torceu, cada, tem que cada, colocar. cada caso é um Exatamente. caso. Gustavo olhou meu caso, analisou, conversei com ele, ele falou assim, Mel, seu caso, tira a bota, gelo direto, vai colocando, vai forçando, porque realmente precisa. E eu fui para casa meio que assim, não, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou botar? E comecei a fazer, confesso. Dentro de casa eu já começava a ficar sem a botinha. Andava sem a botinha, Dá dentro aquela de desconfiança casa. inicialmente, Porque dá. você fica insegura, né? Querendo ou não, a Exato, dor que é é muito normal, grande, né, que é Gustavo? normal. Assim, uma torção, igual no meu caso aqui. A Rafa estava do meu lado gravando tava. comigo. Eu gravava, mas dentro de mim eu estava tremendo, Sim. assim, e a lágrima segurando, né? tadinha. Suando. E a gente fica nessa dúvida Claro. mesmo. Mas com a sua expertise, a sua experiência, é fato. Dentro de casa eu fui tirando, fui colocando. Por fim, chegou o dia 30 da viagem, meu marido, você não vai levar sua bota, não? Eu falei, eu não vou pra praia com bota, não vou pra casa com bota. Se o Gustavo falou que vai melhorar, vai melhorar. Andei em rua de pedra, gente, assim, eu morrendo de medo, né? Confesso, segurando pra um lado, segurando pro outro. Confessa pra mim que você também levou essa bota pra poder vender na OLX e ainda ganhou dinheiro com ela. Olha só que bacana. Ó, eu tô Fica querendo aí, fazer ó, isso né? agora. Porque você já viu que essa bota a uma hora alguém te pede emprestado, né, Gustavo? Sempre. Uma hora alguém te pede emprestada ela, né? Mas foi muito bom, porque aquela dica que você me deu, aquele contexto, é lógico que gera uma resistência naquele Claro. primeiro momento, mas essa que é a importância do conhecimento. Ele Sim. falou com tanto conhecimento, ele falou com tanta firmeza, que eu falei, será que ele está errado, gente? Não, ele não pode estar errado. Mas acontece muito isso, né, Gustavo? Exato, Melissa. Esse olhar clínico, vamos falar assim, não falando mal aqui de nenhum profissional, mas a gente sabe o quanto que uma rotina hospitalar é cansativa, o quanto que Sim. os casos, né, não são olhados ali. Os casos mais comuns, os casos mais críticos precisam e devem ser analisados mais Exato. cautelosamente. Mas os casos mais comuns vai nisso, um efeito manado, né? Exatamente. Ah, não, daqui 15 dias você volta pra gente ver. Infelizmente, o efeito manada até pega muitos profissionais da área da saúde também, já que está consagrado, por exemplo, no seu caso, torceu o tornozelo, a diretriz de tratamento é colocar o RoboFoot. Então, Sim. pera lá, vamos com muita cautela, porque dependendo do tempo de estadia do paciente em relação ao uso do RoboFoot, pode levar, como você bem falou também, e foi bem esclarecido nesse aspecto, de levar à imobilização. E isso, olha só que coisa interessante. E começa tudo, né? A coluna dói, a bacia Exatamente. dói, porque você começa a ficar... Exatamente, né? e é o nosso, vamos dizer assim, o assunto relevante para essa parte da coluna lombar, na dor na coluna lombar, Sim. ela não apenas tem a origem diretamente na lombar. No seu caso, como exemplo, Melissa, se você
estivesse um pouco mais de tempo com essa bota, fatalmente o seu tornozelo ia ter uma perda de movimento. Consequentemente, né, a sua perna, o que a gente chama de tíbia, tá? Que fica entre o tornozelo e o joelho, teria algumas outras condições também para poder ter um movimento normal, iria ter compensação de movimento. O joelho ia sofrer com isso. Essa cascata de eventos iria subir até a coxa, podendo atingir o quadril, e logo acima do quadril nós temos a pelve e a coluna lombar. Então, olha só, qualquer tipo de problema que tenha na coluna lombar pode ser gerado em qualquer outra parte do corpo, sendo, por exemplo, um tornozelo com baixo movimento, sendo também uma torácica, por exemplo, com baixo movimento, seja também com algum tipo de alteração também no joelho, pode dar algumas alterações também significativas na região da lombar. Ou seja, essa cadeia compensatória de eventos torna, vamos dizer assim, ainda mais bonito, vamos dizer assim, a questão de poder ter uma análise minuciosa e bem abrangente para verificar de onde vêm essas dores na coluna lombar. Né? Então, vamos dizer assim, que a coluna e a lombar seria o para-raio do Exato, corpo. Exatamente. Inclusive, eu vou te falar que meu celular tá pipocando de perguntas aqui pro Gustavo. Eu tô calma, respira, gente, calma, respira. Porque realmente, né, Gustavo, todo mundo sofre de dor, gente. E dor é algo que incomoda demais. É o nosso corpo gritando que tem algo errado. Exato. O nosso corpo não tem como ele falar, então como que ele fala? Através realmente da dor. E muitas das vezes a pessoa até mesmo é colocada para tomar um analgésico. Pera lá, eu sei que ajuda. Que vai maquiar. E vai maquiar justamente. Isso. Aí vai voltar a fazer aquela atividade que levou ela a ter o início das dores, os inícios dos sintomas, e vai piorar tudo, se caso o analgésico perder até mesmo o efeito, tá? De mascarar os sintomas. Aí muda de analgésico, porque isso não está funcionando mais. Exato, coloca um analgésico mais forte, piorando. Exatamente, o problema só vai agravando, e aí chega, vamos dizer assim, no nosso consultório, na nossa clínica, o negócio já está bem lascado. Já está bem lascado, já está bem feio o negócio, para não falar outra coisa. Pois é, e o uso de analgésico, inclusive, eu tô com uma pergunta aqui que me fizeram. Lesionei na academia, mas preciso fazer amanhã a atividade. Posso tomar Dorflex? Essa é uma pergunta comum que aparece demais. Gente, vou deixar o doutor Gustavo responder. E eu vou te falar... Quero ir à academia base de Dorflex, já não funciona. Já não funciona, já né? Não funciona. Não, porque a dor, gente, peraí, a dor do início de uma atividade física para aquele músculo ali, não só o início, né? A dor do início do movimento daquele grupo muscular sempre vai ser terrível. Ou dorzinha chata de grupo muscular de academia, quando você pega realmente, né, mais pesado. Ai, gente, eu acho aí, uma assim, delícia pode a dor muscular. Olha, você é doida, eu amo quando dói, eu saio dolorida, eu falo, que delícia. Quando deu efeito, fico... né? Deu efeito, na hora que eu sinto, dói tudo, eu falo, ai, que delícia. Isso, gente, é porque ela postou, ela postou semana passada. Quem acompanha a Rafaela Dias aqui viu, semana passada ela postou que ela estava fazendo ânsia de vômito, fazendo exercício, atividade física. Verdade. Mas ela fez ânsia. Mas eu gosto. E ela gosta, gente, tá vendo? Isso é bom. É porque eu sei que eu cheguei no meu limite. E 2 dias depois, gente, o resultado é maravilhoso. Aparece. Exatamente. Você dá tudo o que você tem. Aí a minha pergunta a você tem dor na coluna lombar? Não hoje? Tenho mais. Não tenho mais. Você sabe por quê? E eu vou te falar que eu tinha uma dor crônica no meio das costas. Isso. Desde a adolescência, perfeito, que eu nunca soube o que era, eu que eu achava que era... Eu tenho explicação pra sua dor, amiga. Eu tenho explicação pra sua dor. Porque eu medindo a altura que você tem, o tamanho de perna que você tem. Gente, mas eu não senti isso. Crescimento. Aquela dor do crescimento. Eu chamava de dor de perna. Eu chamava de dor de perna, tá? Eu chamava de dor de perna. Eu fazia ginástica olímpica na UFMG, com 7 anos ou 14 anos. E lá pela Escola de Educação Física. Isso. E eu vivia reclamando que eu tinha dor de perna. E aí um dia eu fui chamada para o Minas. E aí a gente fazendo exames físicos, eu falava, tem muita dor de perna. É uma dor insuportável que ficava na frente realmente ali, na minha canela, na tíbia mesmo. E o médico disse, você não tem nada mais ou menos que dor de crescimento. Eu nunca porque você faz atividade... Só depois que eu cresci que me familiarizaram aí assim, na época era dor de perna e eu não queria ir para ginástica. Então a sua dor lombar é essa dor aí. O melhor remédio para dor, né, em geral,
sobretudo a dor no lombar, que é o nosso assunto, é o exercício É o físico. exercício físico. É o Tá, exercício que Gustavo, vem físico. mas peraí, tudo. gente. Até o vamos, nosso corpo também, pode falar, Melissa. vamos Deixa só as damas falar primeiro. contextualizar, Vamos lá, porque senão contextualizar. O público ali de casa já tá assim, que Como povo assim? doido, não tem nenhum começo, meio e fim dessas histórias deles aqui. Só para contextualizar quando você fala, o melhor remédio para dor lombar ou dor na coluna é uma atividade física. Sempre foi o movimento, eu diria. Então, Movimento. aí eu ia te perguntar exatamente isso. Que atividade física? Porque quando a gente fala atividade física, Uhum. é um contexto que eu quero muito debater aqui com você. Isso, Porque eu faço flamenco. isso. E o flamenco vai fazer meia hora de flamenco, amiga. Tá? Não aguento, não aguento Então, fazer nem assim, jump. então o que acontece? É uma atividade física. É uma atividade física, né? correto. E uma hora de sapateado e ao Uhum. mesmo tempo uma coordenação motora com uma castanhola na mão, outros adereços que a gente usa, é muito forte. E a postura do Isso. flamenco, ela te deixa muito pesado. Eu diria Então até é uma mesmo, atividade física. eu diria até mesmo, Melissa, exercício físico, porque você tem uma professora que vai dar justamente orientar. os toques Uhum. em relação ao passo, em relação a manter a postura interessante, para você desenvolver a dança de uma maneira, vamos dizer assim, um tanto quanto atraente, vamos dizer assim, para Uhum. o público, né? E para você mesma. Você está sendo conduzida e programada para poder fazer aquele tipo de passo, aquele tipo de movimento. Uhum. Não é qualquer movimento. Entende a diferença hoje de atividade Sim. física para exercício Sim. físico? Mas essa Atividade que é a minha física. questão. E eu quero Exato. chegar Mas nisso aqui, porque mas as a pessoas atividade batem muito física na tecla é- disso. É assim, ela substitui, por exemplo, a musculação, por exemplo, para um corredor, Uhum. né? Que é um treino Um que eu posso atleta. colocar de alta performance. Uhum. Hoje, os corredores que eu conheço, atletas assim, eu Uhum. entendo que a corrida é um exercício completo. Muito. Mas, para ele ter a força Uhum. do exercício de impacto Isso. ali e manter, né, em uma crescente Isso. de execução, ele Exato. precisa da musculação, senão não Com funciona. certeza. É com porque quando a certeza. gente Então, fala pra tudo eu exatamente entendo assim, que precisa. atividade física, as pessoas logo levam ao cérebro o quê? Academia. E aí muita gente não é adepta ao ambiente da academia, muita Uhum. gente não é adepto ao exercício da Uhum. musculação em si, mas vão à academia para aula de dança, Uhum. vão à Sim. academia para um outro tipo de aeróbico, vão Uhum. a ruas Uhum. para fazer as suas atividades Caminhada. ali física. Uhum. Então a gente pode falar num contexto geral, e é isso que eu quero que você traga pra gente, Uhum. é certo ou é errado fazer outra atividade a não ser a musculação? Então vamos lá. É consagrado em geral, como você bem disse. Falou em atividade física, eu vou pensar em academia. Uhum. Isso aí é Pera lá. cultural. Atividade física tem uma diferença para exercício físico. O que eu quero dizer com Sim. isso? Atividade física é tudo e qualquer movimento que você faz no dia a dia. Tá. Seja você levantar do carro, seja você pegar alguma sacola de compra de supermercado. Isso é atividade. Isso é atividade física. Exercício físico já são movimentos programados, estabelecidos e direcionados com o objetivo final do indivíduo e Sim. também programado para poder executar acerca daquilo que o aluno possui, tá? De potencialidade para desenvolver essa potencialidade. E aí existem as variáveis de exercício físico, que é a musculação, o próprio crossfit, o próprio flamenco, por exemplo, né? Tudo isso vai exigir um treinamento, desde a parte mais básica até a parte mais avançada. Ou seja, nesse contexto, então, estamos falando de exercício físico. O exercício físico, dessa forma, programado, bem projetado, estabelecido em relação àquilo que é para poder chegar no objetivo, no desfecho legal do meu paciente ou também do aluno, Aham. eu preciso levá-lo a ter esse tipo de exercício programado para poder conseguir as vantagens, os benefícios. Tais como, por exemplo, ficar ausente ou diminuir pelo menos o quadro de lesão Aham. ou o quadro de dor. Já que você citou algumas atividades, exercícios físicos, e Isso. citou entre eles o crossfit, eu me considero uma amante do esporte, Aham. mas eu tenho preconceito. Você está me colocando E agora? uma polêmica agora também, né, Eu tenho senhorita? preconceito do Você tem crossfit. preconceito. Agora eu vou te falar que esse preconceito é bobo demais. Eu ia Afinal de falar contas, isso, gente. principalmente em relação à questão pessoal, olha para de frente a um box crossfit e se depara, né, de uma maneira assustadora, né? O camarada colocando uma barra acima da cabeça com um peso enorme, rodando, né, roda de trator, fazendo movimentos de ginástico, Sim, pulando enfim, com pulando com uma uma ilha corda, nas costas. exatamente, levando bola para a rua, correndo, enfim.
vou te falar com toda sinceridade, embora nós temos alguns estudos um tanto quanto pobres e metodologicamente pobres, tá? Mas mostra que o CrossFit, em relação a outros tipos de exercício físico, é o que menos lesiona. Porque Sério? exatamente, Chocada. seríssimo. Agora Afinal você de levantou uma contas, polêmica, eu porque eu gosto, sempre vamos lá. escutei que o CrossFit é uma atividade física que gera mais lesões. É de alto impacto? Com certeza, mas... Eu já tentei várias vezes, mas assim, todas as Uhum. vezes que eu tentei fazer aula de CrossFit, eu acho muito legal pela dinâmica, Sim. né? Isso aí não tem que discutir, é muito Aham. gostoso a dinâmica, que é interativo ali, Exato. né? Ok. Mas sempre tinha alguém que estava comigo ali na turma de CrossFit que lesionava. Sim. Uma menina pulando normal, assim. Uhum. Ela quebrou a canela, a tíbia, em Uhum. 3 lugares Uhum. diferentes. Uhum. E ela só foi descobrir isso depois que o sangue esfriou. Acontece. Uma outra quebrou a bacia. Uhum. E não foi, Nossa ela Senhora, não caiu. aonde esse CrossFit você tá indo me falar, Eu já ia menina? te perguntar. Foram em locais diferentes. E não foi nenhum tipo de movimento. Aham. Assim, nossa, Brusco, ela caiu né? de 20 metros de altura. Foi Movimento um brusco. movimento que todo mundo tá fazendo. Ela lesionou, o restante não. Vamos lá. Vamos pegar a incidência de lesões em um boxe CrossFit e comparar com a incidência de lesões o que acontece no futebol. É claro que estou exagerando, óbvio, Sim. tá? Mas dependendo da situação de treino e também do jogo, o futebol lesiona muito mais que um boxe CrossFit, por exemplo. O atleta, aliás, vamos até diminuir. O atleta amador que está jogando sua peladinha de final de semana, aquela peladinha já deu muito mais lesão do que no boxe CrossFit. Isso aí eu concordo. E aí, por quê? Porque, principalmente, claro, isso vai depender até mesmo do estabelecimento que está oferecendo o CrossFit. Aham. Os professores, eles são capacitados, primeiramente, para poder desenvolver passo a passo o aluno. Certo. Então, eles separam em grupos, né? Aquele aluno que está bem desenvolvido e o aluno que não está desenvolvido ainda, para poder fazer os movimentos mais complexos que o CrossFit exige. E segundo, que um boxe responsável, ele precisa realmente ter esse tipo de atenção, porque é uma aula coletiva e precisa ficar atento a todos os alunos que estão ali. Então, quanto mais atenção que aquele aluno tiver, melhor para poder desenvolver não apenas uma boa performance, mas também evitar com que a lesão apareça. Sobretudo, Sim. principalmente em questão da lombar, que a grande parte da galera que é Verdade. crossfiteiro, né, faz ali aquele chamado levantamento terra, ou a gente chama de Aham. deadlift, né, na linguagem do crossfiteiro. Aham. E aí é uma barra que é pegada ali até ali a Olha, ele cintura e sabe vai o levando nome. até lá embaixo. Ele e sabe o sobe nome, eu várias tô vezes. falando mal de um crossfiteiro na frente do crossfiteiro. Oi. Oi, Brasil. Mas, enfim, a quantidade de torções do tornozelos ela é maior se comparada, é maior no futebol se comparado a um boxe crossfit. Sim. Ok? Então, aquele mito, né, de falar crossfit dá lesão, enfim, eu não vou fazer crossfit porque vai me machucar. Então vai depender do acompanhamento. Vai depender do profissional. acompanhamento, vai depender da filosofia, inclusive até do boxe que Sim. está oferecendo aquela aula. E, dentre outras coisas, principalmente uma análise se faz importante que um fisioterapeuta esteja inserido naquele local para poder fazer uma análise minuciosa do aluno que está matriculando, que está entrando naquele box. Porque se não tiver e só deixar isso a cargo do profissional de educação física que vai ministrar a aula, fica um pouco vago demais. Sim. Não é que eu estou menosprezando, inclusive, a alçada do profissional de educação física, mas juntar o conhecimento do fisioterapeuta com o profissional, de certa forma, minimiza a taxa de lesiva ali daquele box do aluno que está matriculando, Então, sobretudo pode até ser da feito. lombar. Então é maravilhoso, desde que seja praticado da forma correta. Eu ia falar isso, gente, porque isso eu acho que é em qualquer atividade física, em qualquer exercício físico. Vou mudar aqui agora que eu já aprendi com o Gustavo. Muito bom, Elisa. Tá? Em qualquer exercício físico, existe o risco, sim, e o alto risco de lesões, quando não realizado de forma correta, acompanhada. Exato. Isso aí é fato, a gente assiste aí inúmeros vídeos, até nas próprias academias, em diferentes CrossFit, dentro da academia, no meu grupo mesmo, assim, no início, quando eu comecei a fazer, eu tenho 8 anos de flamenco, Isso. os joelhos inexistentes. Né? Eu amo, e fiz por longos e longos anos Isso. o trekking. Sou apaixonada com trekking. Eu era competidora da Minas Trekking por anos e anos. E me acidentei
fazendo uma competição no Parque Rola Moça, Isso, gente. Então, assim, eu já isso. vi inúmeras lesões acontecendo no Minas, né, assim, não vou falar no Minas Trex, mas na Uhum. atividade que a gente realizava através do trek, Isso. porque é uma atividade que você tem que, ao mesmo tempo, contar um passo, bater bússola, ou não conseguir olhar para frente. Aí você acidentou no e fez meio- o quê? Desistiu. No meio de. Desistiu. No Tornou meio de sedentária, um, né? Não, no meio de um terreno que você não sabe o que vem pela frente. Porque essa aqui é a delícia mesmo. Isso. Então, assim, existem sim, tudo tem que ter uma preparação. Você matou a charada. Tudo tem Qualquer que ter exercício físico preparação. é potencialmente lesivo. Uhum. Isso assusta a primeiro momento quem está nos escutando isso? Ai, Uhum. meu Deus do céu. Não. Mas é justamente o exercício físico que promove o benefício de ter musculaturas saudáveis, articulações móveis Resistentes e também. boas flexibilidades, sobretudo a estabilidade. Algo que é necessário, inclusive, em todas as articulações, nossa- sobretudo a lombar. E principalmente para a Sim. nossa qualidade de vida e longevidade. Agora, quando a gente fala também de né, vamos falar de um ser humano sedentário, porque o sedentarismo a gente sabe, ele também tem lesões enormes. Deitado no sofá, Uhum. musculatura, a gente vê isso, gente, quando a gente fica em debilidade no hospitalar, Isso. o quanto que a área da fisioterapia ela precisa auxiliar ali, porque aquele movimento, paciente em coma, Exato. né, você perde toda a ação muscular, você perde movimento, ou seja, fazendo atividade física você tem lesão, ok? Grupo Isso. de atividade física, lesão. Grupo aqui embaixo, sedentário tem lesão, mas aqui você tem qualidade de vida, Exato. você tem longevidade, Isso. você E a tem recuperação, saúde, né, de você uma tem pessoa que bem-estar. tem uma comorbidade e está internada e nesse- pratica exercício físico, tem uma qualidade muscular, e uma pessoa que Não, nunca é praticou exercício físico é incomparável, isso sedentária, aí é gente, não dá. incomparável. Isso é incomparável, Isso é até mesmo, por incomparável. exemplo, aquelas pessoas que chegam hoje na minha clínica, isso é perceptível. A pessoa recupera muito mais rápido daquela que é Muito mais ativamente, fisicamente ativa, daquela que é sedentária. Isso é fato. E já está habituada a fazer exercício que a gente prescreve em tratamento do que aquele sedentário. Sim. Infelizmente, o sedentário chega lá na clínica, eu quero choquinho, eu quero massagenzinha. O que eu faço. O que eu faço, enfim, mas não, pera lá, vamos Aí eu fazer vou- exercício Antes físico da aqui. próxima pergunta, eu vou contar, já Bom, que você está contando o seu. Eu vou entrar com algumas perguntas, amigas, porque nós estamos aqui com o Nossa. tempo correndo, que esse podcast Então vamos. pode durar até 4 horas, sabe, gente? Como, De sabe? 4 horas, de 1 a 4 horas. Mas eu tenho algumas perguntas que têm chegado aqui pra gente e eu preciso dar atenção ao nosso telespectador que tá aqui tudo curioso. Vocês são curiosos demais, gente. Pera aí. Gustavo, vamos entrar um pouquinho agora nas questões de que as pessoas estão com dificuldade. Tem me perguntado aqui o que é a kinesioterapia. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação de atendimento, né? De Isso. tratamento, a kinesioterapia, os Isso. benefícios dela, Isso. tá? Quem Ok. pode, quem não pode passar Uhum. por ela pra gente. Esse telespectador, eu tenho certeza que ele é fisioterapeuta, então do ramo esportivo, mas vamos lá, né? Kinesiotape é aquela fita que normalmente a gente observa em atletas na televisão, né? Cheio daqueles adesivos, né? Cor de rosa, azul, preto, cor da Sim. pele, nude, aí vai, né? Eu, como venho da estética, eu chamo de tape. Exatamente. E aí, qual que é a ideia? O que preconiza o tape, tá? O objetivo do kinesiotape é justamente de fornecer um alívio da questão da dor muscular e, sobretudo, conduzir o músculo a realizar a sua contração, protegendo e estabilizando uma determinada articulação. No entanto, evidências científicas mostram que dá até dó, inclusive, de alguns colegas que já fizeram, investiram pesado em cursos como o kinesiotape. Inclusive, tinha até módulos do kinesiotape, KT1, KT2, KT3, KT alguma coisa. Ah, é? Não sabia Exatamente. E derrubaram justamente a metodologia do kinesiotape porque simplesmente não oferece o objetivo que aquele adesivo que está pregado no corpo faça. Mas isso seria de fato de um fator muscular, igual a Mel estava citando aqui numa questão estética. Eu já usei o tape em Isso. algum momento. Aham. E eu já usei em momento diferente, assim, por exemplo, pós-cirúrgico. Sempre usei, gente. Eu já E sempre usei. indico, tá? Eu já Vai pro bloco, leva o ótimo. fisioterapeuta e põe o tape. Eu já fiz uma cirurgia parecida Aham. sem o tape e depois eu fiz uma outra cirurgia semelhante
com o tape. Isso. E a minha percepção é de que eu melhorei muito mais rápido com o uso do Isso. tape do que sem. E aí, essa dúvida eu E quero aí? jogar para você, porque eu não vou aqui esclarecer. Estou aqui na função de apresentadora do podcast Saber Viver, não esteticista e terapeuta. Mas eu queria que você passasse realmente a função da fita tape. O objetivo que foi colocado para a questão musculoesquelética não funciona então tá, mesmo. ok. Não funciona mesmo. Agora, o objetivo da função estética, como, por exemplo, uma drenagem linfática de um pós-operatório, né? Ou então de retirar o edema de algum tipo de manuseio ou abordagem estética, funciona. Só que tem que colocar entreliça, né? A camada entreliça para poder fazer com que haja a ativação de vasos linfáticos para poder tirar aquele edema na área, aquele inchaço, seja pós-cirúrgico ou abordagem estética. Aí sim, tudo bem. Mas o objetivo em relação à questão musculoesquelética dentro da parte esportiva, não funciona. É a mesma coisa, por exemplo, um estudo até deixou claro. Ventosa. É a mesma coisa de um estudo que deixou claro. Colocou um kinesiotape no camarada, na coluna lombar, tá? Em pessoas que tinham lombalgia, dor na coluna lombar, e em um grupo controle, colocou simplesmente um esparadrapo qualquer. Pasmem, tiveram o mesmo resultado. Sério? O grupo placebo. Então, isso foi placebo. Placebo, que é o grupo controle, com o grupo que levou o kinesiotape, tiveram o mesmo resultado. Quando existe esse resultado, significa que aquele grupo controle da abordagem de interesse, que é a colocação de kinesiotape para alívio da dor, não funciona. Quando o placebo tem os mesmos resultados, ou então supera o grupo experimental, não existe fundamento algum para você aplicar com esse objetivo de minimizar a dor. Sim. É a mesma coisa com a técnica de ventosoterapia, que ficou consagrado bastante relacionado àquele nadador famoso, Michael Phelps, nas Olimpíadas de 2016 aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Todo mundo viu as costas dele toda cheia de lesão. chupão, né? De lesão de chupão mesmo. Ali nas costas. E eu gosto de falar o seguinte, a galera vai me crucificar agora, hein? É melhor o chupão do seu crush com o chupão da ventosa ali no pregado do seu corpo. Funciona? Funciona melhor que o chupão do crush, né? Viu, que é ventosa, tá vendo? Viu? Então é muito melhor dar outros... Traz outros benefícios. Eu, como terapeuta esteticista, na minha clínica, eu sempre fui muito adepta ao negativismo e como também integrativa, terapeuta integrativa, eu uso muito placebo. Muito. Para mostrar para minhas pacientes que as balinhas de açúcar funcionam tão bem quanto o medicamento contra trauma. Então, o que acontece? Eu sempre fui contra ventosa. Nunca tive na minha clínica. Tá? Eu preservo muito a parte estrutural da derme, epiderme e hipoderme. Então, assim, eu sempre achei o cúmulo quando se achava lindo aquelas marcas, né? Marcas, aqueles edemas maravilhosos. Isso. Quando você tem uma manipulação de uma simples modelagem, também com aqueles edemas maravilhosos. Nossa, minha massagem funcionou. Gente... Era verdade, antigamente deixava muito roxo a massagem. Não, me ajuda, pelo amor de Deus, eu fui crucificada. Muito. A bambuterapia, então, a bambuterapia... Eu já fiz uma de bambu que eu não conseguia nem andar. Então, assim... Tem um tal de mocha, que é um... a mocha... Que é isso? Que é um cigarrinho ali, coloca ali perto ali da pele para poder aumentar a vasodilatação e melhorar o relaxamento. Pelo menos essa aí eu não fiz. Tudo que você... Então, vamos lá. O Gustavo chegou num ponto aqui essencial. Tudo que você provoca, essa vasodilatação para algum tipo de lesão, ela é benéfica. Algum tipo de lesão, ela precisa de vasoconstrução. Exato. E você não sabe diferenciar isso. Então, às vezes, você vai procurar um profissional, um fisioterapeuta, com uma dor realmente na torácica, na cervical. Nós andamos, né, cheio, concentrado ali de dorzinha muscular. E aí você chega e fala assim, não, bota gelo. Nesse caso, você não tem que botar gelo. Lógico, a vasodilatação vai te fornecer mais nutrição a nível de aumentar a circulação, aumentar o seu poder oxigenativo, traz os benefícios. Quando é uma lesão que já causou uma inflamação, você precisa vasoconstruir. Exato. Aí,
me vêm os abençoados fisioterapeutas e outros profissionais e me coloca bolsa quente em cima de uma Isso. lesão inflamada. Até a própria ventosa também. Eu ia falar isso agora. E me A coloca uma ventosa em cima de uma ventosa, inflamação? e me coloca uma ventosa, uma Exato. dor lombar. Isso. Não, eu tô com muita dor lombar. Dor já é o corpo gritando, nosso corpo fala. Isso, perfeito. Dor Sim, é corpo fisioterapia. gritando. Mas a dor, ela pode, com certeza, ela vem de alguma deficiência que está acontecendo naquele local. Exato. Seja muscular, seja óssea, seja até mesmo, vamos falar, articular, né, Isso, Gustavo? Isso. Mas ali é uma inflamação. Isso. Dor é inflamação de algum momento. Como é que você me coloca ventosa para puxar e vasodilatar, causar lesão? Oh, Não faz gente, sentido, não faz sentido algum. Sinceramente, é pegar 18 anos que eu fiz agora em fevereiro, de todos meus estudos, com Isso. 42 certificados, se Isso. jogar no lixo. Pois é, infelizmente Sabe? acontece. Então, assim. Mas são pessoas, infelizmente, que são desavisadas nesse aspecto. Encontram, inclusive, infelizmente, profissionais que ainda são adeptos a esse tipo de técnica. Mais uma vez, a Mas eu indicação acho de que efeito assim, manada. Exato. Então, a questão dela tá citando, não sei se foi você a hora que citou a questão do Michael Phelps. Isso, foi. Então, assim, é uma pessoa que é referência no Exato. esporte. Por isso que eu vou O que é aquilo ali nas costas dele, se se ele fez faz, bom, é bom. Se ele fez eu se vou ele fazer recordista também. do esporte, Aí bom todos pra os caramba. profissionais Vamos lá. vão entender que, né, o Opa, público para aquilo ali vamos. vai crescer. Exato. E aí começa a indicação. E cresceu o efeito Cresceu. manada. A Eu vou quantidade de até. pessoas que procuraram ventosa terapia. Nossa, deu um inclusive boom pra no mim, mercado. Já me ligaram, você faz ventosa? Não, não faço. Não, deu um Ficou boom no revoltado. mercado. Opa, não faço. Não sei o que, não faz. acredito, não sei o que, você é fisioterapeuta. Não Deu faço. um boom no Tá, mercado. e o que você falaria, por exemplo, que seria uma pseudo-solução a essa ventosa para aquele caso? No seu caso, você falaria o quê? No lugar da ventosa, eu tenho tal solução para você. Antes como do Gu profissional. responder, eu quero até só chamar a atenção aqui, porque senão daqui a pouco, só nós vamos sair daqui tudo criticados. Não, sem problema, eu gosto Tá? disso. Como profissionais, Mas Joga deixa essa batata quente pra mim. cada um Não. tem a sua opinião formada, cada uma conclui uma forma de estudo e traz para si um conhecimento. Então, deixando bem claro aqui, essa é a minha opinião, não acho que seja correto, como o Gustavo também não acha que seja correto, Rafa está aqui aprendendo isso. Porém, se você está aí nos acompanhando, acha outra opinião que é correto fazer, faça. Tá dando Tá? certo pra você? Tá dando certo, faça. Mas os meus, aqui pacientes, não. Então, eu acho que isso vai muito individual e é bom a gente ressaltar isso aqui, Gustavo, porque senão todo mundo, amanhã tá uma chuva de Você gente falou atrás bem. da gente Você aqui, falou tá? É porque tem muita coisa, inclusive, até vamos dizer assim, em questão, né? Afinal de contas, a galera fala assim, porque na minha prática clínica ou na minha clínica funciona. Tudo bem, pode funcionar para você na sua clínica, mas a prática baseada em evidência é ela que comanda toda a história, tá? Então, bem como a Melissa falou, se colocarmos ventosa em um local inflamado para poder gerar ainda mais inflamação, você está levando uma vasodilatação naquela área que já está com a dor aguda, e a dor aguda é caracterizada com aumento de fluxo sanguíneo local, edema, um espasmo muscular, protetor naquela área. Você vai colocar aquela ventosa que nem sequer chega a mobilizar ou abordar a fáscia muscular, ou então nem sequer chega a pegar o músculo, porque nós temos barreiras ali na camada da derme. Então quebra essas barreiras até chegar na parte muscular. Mas aonde que a ventosa pega muscular? Eu queria saber. Exatamente, eu quero saber também. Eu queria aquele saber. que pega, aquele que vem. A ventosa só serve para uma coisa, tá? Fazer diagnóstico. Fazer diagnóstico? Em condições milenares, na ocasião, quando foi colocada a ventosa, ela foi colocada no intuito de verificar se aquela área está tendo fluxo sanguíneo local ou não. Quando se puxa a ventosa e fica um determinado tempo e aquela pele muda de coloração, fica avermelhada, significa que está rolando fluxo sanguíneo local. Ali está saudável, aquela pele bacana, legal. Só que quando se puxa a ventosa em um determinado ponto do corpo lesivo e não chega sangue lá, a área, vamos dizer assim, ainda mantém a coloração da pele, é sinal que aquela área tem algum tipo de lesão. Só serve para isso. Infelizmente, foi modificado, né, o uso da ventosa
por essas questões, por essa razão. Sim. Tá? Mas Então, tem nós outra já maneira falamos agora, aqui. nessa questão tem outra maneira de diagnosticar. Não precisa Claro. mais de uma Não, você ventosa não precisa fazer para isso. Não, gente, identificar a porque a evolução, circulação. a medicina É, evolui todo Exatamente, dia, a né? medicina Sim. evolui Nós estamos falando basicamente época milenar, né? constantemente, né? sim. Então, hoje nós temos, vamos dizer assim, a capacidade de entender, escutar o paciente, de palpar, de fazer um exame clínico Uhum. minucioso, correto, de testar e de também medidas. Nós, fisioterapeutas, nós fazemos isso aí Certo. tranquilamente. E agora, Gustavo, nós falamos aqui do tape, das ventosas, o uso, né? O que você, sua opinião, você acha que funciona ou não funciona. Osteopatia. Uhum. Você, como fisioterapeuta, o que você tem a me dizer? Eu, como fisioterapeuta e estudando o ramo da osteopatia, eu tenho só a elogiar, né? A osteopatia, na verdade, não é nenhuma técnica, né? Vamos deixar claro isso aí, porque a galera acha que é uma técnica, mas não é. A osteopatia é uma ciência que estuda justamente as disfunções, não apenas musculoesqueléticas, mas, sobretudo, fisiológicas. Como é que está o organismo da pessoa em relação à questão do aparelho digestivo? Uhum. Vamos dizer assim, um aparelho, vamos dizer assim, ventilatório, circulatório, Intestinal. cranial. Então, grande É. parte desses entendimentos, né, faz com que o estudo, né, da osteopatia traga, através da fisioterapia, técnicas manuais importantes para poder modificar aquela área que está com disfunção a voltar à sua função normal, apenas com as mãos. Agora eu vou gerar uma grande polêmica aqui, numa outra temática, que Você é gosta bem, Elias, de fisioterapeuta. Eu estava caladinho aqui na minha, enfim. Eu Vamos amo lá. 10 por minuto. fisioterapeuta, eu amo fisioterapeuta, gente, amo. Quiropraxia. Ó a bronca, olha a bronca, Gustavo. Eu vou levar bronca, eu sei que Olha vou levar a bronca. Gustavo. Eu vou levar muita bronca, inclusive. Ó, a quiropraxia, Sua opinião, tá, gente? Vamos lá, contextualizando. O pessoal normalmente, inclusive muitos profissionais, infelizmente, tá? Fala, que você tá com essa coluna aqui, com essa dor, né? É porque tá fora do lugar. Primeiramente, não. Você não sai fora do lugar. Você não é boneco-lego para poder sair fora do lugar. Boneco-leco. Vamos começar por aí. Essa né? foi Mas ótima. não existe. Infelizmente, tem profissionais que realmente falam isso aí. Mas não é. Não é assim. Você tá todo, você tá fora do lugar. Quando fala assim, desloquei, não é porque tá fora do Deslocou, lugar, e por aí não? vai, fora do lugar. Coloca-me fora do Isso. lugar. Ué, sim. Boneco-lego, infelizmente tá? Eu já tenho uma amiga E tem minha gente que que uma tem isso vez aí. caiu. Eu tenho uma amiga minha que uma vez caiu E ficou fora do lugar. e ficou fora do lugar e falou, É. puxa. Exato. Falei, E puxa. tem gente que faz Eu já tava com muito, hemorragia, E tem ó. gente que faz muito esse tipo de venda. Porque, infelizmente, como eu falei, os leigos, né? Grande maioria das pessoas que não têm o conhecimento, vão em cima daquilo que é vendido. E quer uma solução rápida para aquele tipo de situação. Tá, mas Eu vou e aí colocar a quiropraxia Olha, nesse a quiropraxia, contexto? no contexto, Porque vamos dizer, ela foi muito assim, colocada. ovacionada. Tem várias pela clínicas área, hoje. pela Tem área clínica de é, quiropraxia. mas Pelo ela- Brasil todo, pelo mas ela mundo foi inteiro. ovacionada pelos fisioterapeutas, que Sim. inclusive é o órgão que mais desdenha a quiropraxia, Aham. né? Inclusive, não é para qualquer um. Existe uma formação após a fisioterapia, Tem que ter uma uma pós-graduação mesmo, vamos falar assim, na quiropraxia. Exato. Tão complexa que é. Sim, Infelizmente, com tem formações certeza. clínicas, aqueles de É isso. curso de rapidinho de final de semana, para poder Tem? provocar. Tem, infelizmente. Ai, gente, E aí sai eu adorei. levando ou treinando a galera para poder fazer manipulação. Eu Eu tinha adorei muito fazer receio da quiropraxia. quiro. Porque é um risco. Eu tinha muito receio da quiro. Passei por uma lesão na quiro, Aham, tá? Passou. Não indo fazer quiro. sim. Eu fui por causa de uma dor muito forte no meu Uhum. braço direito. 15 dias faltando para o aniversário de 15 anos da minha filha. Uhum. E aí fui num massoterapeuta, abençoado, fazer massagem. Isso. E aí ele falou assim, não, peraí, que eu fez a massagem, tudo, você tá tensionado aqui. Ele falou assim, mas eu vou te colocar no lugar. Quando ele Tá vendo? puxou meu pescoço, Deu aquele barulhão. ele nunca me perguntou o meu diagnóstico. Eu Isso. tenho uma vértebra a mais na cervical. Pois é. Eu aí tenho tá o 8 risco. vértebras. Eu tenho entre a sexta e a Isso. sétima, eu tenho um ossinho que nasceu comigo a mais, por isso que eu sou toda a mais, gente. Entendeu? Eu tenho um extra aqui. Então, eu nasci com um ossinho a mais e é na minha cervical, Isso. né?
E desde os 15 anos que eu podia ter aposentado, gente, aí com a famosa LER, porque eu não posso fazer nenhum esforço repetitivo, Isso. com os 2 membros. Eu fiquei 15 dias na tipoia. Eu vou te falar com Olha, toda Na sinceridade. tipoia. Ai, Então, gente, assim, eu eu amei tomei um fazer complexo quiropraxia. daquilo. Aham. Porém, eu conversando com um fisioterapeuta Tem que ser especialista. especializado em quiropraxia, Isso, é diferente. pós-graduado, a vida dele toda feita em quiro. Uhum. Foi para fora do Brasil estudar Uhum. quiropraxia. Visitou, assim, China e Japão, que ele ama. Isso. Trouxe, inclusive, uma técnica japonesa maravilhosa, que é um tal de um Isso. martelinho lá que eu Ai. amo fazer. A sabe? gente chama de New Sentai. New Sentai. E Esse é bom? Hã? E Esse é bom? assim, Neurofisiológico. neurofisiológico. Só que assim, ele conseguiu quebrar o meu coração Isso. e eu falar, não, ok. Com todo o estudo, com toda a anamnese que Isso. ele fez para me avaliar, Uhum. ele mesmo falou, estalos, Melissa, são só gases. Exato. Só isso, é gases. Pronto. É A pessoa vai lá para que- poder escutar estalo. Se não tem É estalo, ela não serve. gases. É. Não serve. Então, assim, você, como fisioterapeuta esportivo, se um paciente chega, vou fazer a quiropraxia, desde que seja dentro desse contexto, com toda a segurança, com todo o profissional qualificado, você acha que é vantajoso? Com toda a qualificação, Sim. com toda a expertise, é, claro, bem Benéfico. É bem benéfico. Você correu um grande risco, Melissa, Não, no você não tem sentido noção. De poder, até mesmo com essa vértebra adicional na sua cervical, né? Poder ter ali um AVC. Olha. Uhum. E tem gente, por exemplo, que não considera com que o paciente tem algum histórico ali de alguma tontura, vertigem, sensação de boca seca, disartria ou dificuldade de falar, disfagia, dificuldade de engolir, que vai fazendo manipulação na cervical. Se tiver esses 5 sintomas das quais eu falei aqui, e esse paciente ser submetido à quiropraxia, vai ter algum tipo de alteração vascular, ou seja, alimentação da artéria vertebral para o cérebro, e vai ter por um isso- AVC. É por isso que a gente fica mole depois da sessão? Assim, pode ser? Normalmente fica mole por condição neurofisiológica. É. Ou seja, a quiropraxia, ela fala que a sua vértebra não é que saiu do lugar, ela subluxou. Mas mesmo assim é um termo, vamos dizer assim, tecnicamente errado, tá? Quer dizer que aquela manobra que está sendo feita é apenas um envio de informação ao cérebro para poder ele interpretar aquele envio manipulativo e responder da maneira adequada para organizar o corpo da maneira correta. Mas, claro, tem que ser um quiropraxista especialista na área. Especialista. No assunto. Gente, são 2 anos de estudo naquilo após a fisioterapia de Exato. formação. A osteopatia que eu estou fazendo a pós-graduação Também. são 5 anos. 5 anos. São 5 Oh. anos. Gustavo, pode colocar na sua agenda que eu sou apaixonada com osteopatia. A osteopatia, Aliás, por exemplo, vou te recomendar uma grande amiga minha, a Como doutora que é Carla, que feito? atende Sei, com conheço. osteopatia hoje. Ela tem um núcleo osteopata, não sei se você conhece. Conheço. A Carla, Aham. ela me atendeu por muito tempo. Uhum. E eu vou te falar que eu virei outra pessoa depois do CA de mama, Isso. com osteopatia. Aí, que lindo isso. Sabe? Assim, Olha, maravilhoso. Demais. E hoje eu falo que antes, muito resistente à quiro, Aham. eu realmente tirei as minhas vendas mesmo. Isso. Hoje sou paciente dele. Os estalos que acontecem são gases. Então, assim, gente, e não precisa estalar. Eu mesmo não sofro estalos. Não precisa. Eu não tenho Não barulho necessariamente tá fazendo buscando. quiropraxia, porque eu faço com frequência que não tem. E tem esses muita gente barulhos que fica do gases. irritado, até o próprio profissional, não teve estalo, vou fazer mais uma vez para poder Peraí, Não, vamos caçar o tá estalo, errado. né? E tem um outro detalhe, a osteopatia no sentido da coluna lombar. Tem muita Sim. gente, por exemplo, que tem dor na coluna lombar originada de algum distúrbio gastrointestinal. Ó, eu quero te perguntar uma Olha. coisa assim, que eu tô com muita dúvida, eu, Melissa, porque eu ainda não estudei sobre. A gente ouviu muito falar da questão da infusão no gelo. Aquele tempo todo ali dentro, e PPP. E da banheira? Banheira de gelo? Banheira Não, de pode ser imersão. banheira, balde, o que for, gente, É, não interessa. não, Vá, qualquer coisa, né? É. Tá, ajuda aí, só botar a mão no gelo lá, porque você botar um gelo na lesão, você já fica louca. Aham. Eu, como tenho pouco estudo e penso que gelo faz vasoconstrução, Isso. eu queria que você me explicasse como profissional onde está esse Eu benefício. vou te falar que o único benefício que tem é Sentir só de sentir frio? frio. Ah, não, vai. Se você gosta de frio, beleza, tá ótimo. Não, pode falar isso aí também, não tem problema não. Hoje, não hoje, né, vamos dizer assim, grande parte dos atletas que eram submetidos à banheira de imersão, à banheira de gelo, Sim. faziam um tal de contraste. Ia pro gelo, ia pra banheira quente. Ia pro gelo, ia pra banheira quente. Com qual benefício?
o único benefício que tem Não, é me você fala ter uma sério, alimentação. me conta o benefício. Não tem. Eu quero saber o Não tem. benefício. Mas eu sempre... O benefício eu seria a sempre- recuperação muscular. Isso, eu sempre associei a Tá, banheira de gelo, Aí você pensa que eu não só, tenho como você conhecimento, a um recuperação, desafio da mente. como você desafiar a recupera, sua mente. mas Mas... como você recupera uma musculatura que está fadigada, Ah, não é fazendo vasodilatação, Melissa? Para poder aumentar o fluxo sanguíneo local naquela região muscular? Vasodilatação. Exatamente, vasodilatação para retirar os resíduos metabólicos locais do músculo pós-atividade extenuante física. Porque você aumenta, querendo ou Então não, a seria circulação quente, não ali e seria você gelado. oxigena mais. Seria amor, não precisa de aquela banheira de imersão. Para quê? Para quê? Aí vem alguns camaradas aí colocando banheira de imersão, coloca o camarada ali para poder melhorar a sua performance física. Marketing. Não, tá errado. Sabe o que aumenta e melhora a performance física? Eu vou ser bem direto. Alimentação saudável, sono adequado, hidratação legal. Ponto, acabou. Isso aí recupera qualquer um. Qualquer um. Sem analgésico. Sem analgésico e outra, movimente bem. Sem precisar de ficar sedentário. Exato. Vai se movimentar. Isso. Gente, o Gustavo, eu falei com vocês, nosso podcast podia durar horas e horas e horas aqui. O Gustavo, eu falo muito, convite ao vivo, ninguém nega, né? Aliás, já quero te convidar. Ao vivo? Para estar, realmente quero te convidar para estar conosco. Uhum. Vamos tentar fazer uma live, eu e você, para debater um pouquinho. Vamos. A gente vai marcar uma live, eu e o Gustavo. Eu dentro do meu pouco entendimento, Gustavo do seu muito entendimento. E nós vamos aqui compor, porque realmente eu recebo muitas dúvidas, né? E assim, semana passada, hoje terça-feira, semana passada eu tive a honra e agradecer muito a Deus e a toda a minha equipe que eu reativei a minha clínica semana passada, depois de alguns meses fechada. Eu gostei de saber disso aí, viu? Nós reativamos a clínica, são 18 anos de atendimento dentro da área da medicina integrativa e estética. Então, nós reativamos semana passada a clínica. Tá linda, tá maravilhosa. E eu queria muito contar com você com uma live comigo. Faço com muito prazer. São pacientes que eu tenho anos e anos que me acompanham. O pessoal do Grupo Corpo me acompanha. O Grupo Galpão são pacientes meus. Então, assim, eu sempre tive muita essa questão. E eu levo para mim o meu conhecimento. Então, se eu acho que para minha pessoa não faz bem, porque para o outro vai fazer. Exato. Então, eu sempre fui muito, muito, muito criticada nesse quesito. E, ao mesmo tempo, as pessoas falam assim, mas por que com você funciona? Por que a sua massagem funciona? Por que o seu peeling funciona? Por que o seu... Sabe? E as suas balas funcionam, os seus medicamentos funcionam. É lógico, tem as balinhas de açúcar, que eu já contei para minhas pacientes. Tem as balinhas de açúcar. Mas eu gostaria de te convidar. Ao vivo não pode negar. Né? Agora já é sim. Já é sim. Para a gente fazer uma live aí, para debatermos um pouquinho essas temáticas que são usadas no mercado e você como um profissional esportivo muito referenciado, tá? Mas, gente, infelizmente, nosso podcast chega ao fim. A gente poderia ficar aqui horas e horas. Sei que Rafa tá aqui cheio de dúvida também. Mas eu chamo ele lá. A gente podia fazer uma live nós três. A gente abre uma live nós Gustavo, três. Ele é famoso. Quando ele apareceu na entrevista, né, no post que eu fiz, apareceram pacientes dele que já me seguiam nas redes sociais. Inclusive, deram feedback a respeito dele. Falou assim, esse cara é bom. Esse é bom. Porque eu fui em médico tal, e não me deu a solução. Ele, como fisioterapeuta, só de olhar, falou, é isso e me curou, tá? Pois é, então fica aí também, ó. Fica aí agora, porque a gente vai ter teu Gustavo. Ele tá fazendo ainda o doutorado dele. Teu Gustavo conosco, para que a gente possa debater mais um pouquinho. Rafa, obrigada pela sua participação. Eu que gratidão agradeço mais uma vez, estar viu? aqui. Muito obrigada. Gustavo, gratidão. Pelas informações. Viu? Saiba que você faz parte da família Saber Viver, trazer conteúdo de qualidade e de responsabilidade. A gente brinca, mas o assunto é muito sério. O que eu acho que o que fica de maior lição aqui com seu podcast é mexa-se indiferente à atividade. Indiferente da lesão, né? indiferente do exercício físico, mas diferente do exercício físico, mas movimente o corpo. Isso. E se você está com alguma lesão, e se você quer movimentar e tem receio de qual atividade é mais adequada para você devido às suas limitações, é só entrar em contato com o Gustavo, que eu tenho certeza que ele vai te orientar da melhor forma, viu, pessoal? Bom, nós vamos ficando por aqui, mas sábado que vem
tem melhor programa de Minas, às 9 horas da manhã, programa Saber Viver. E quinta-feira tem podcast às 19h30, tá bom? Nós aguardamos todos vocês. Beijo, pessoal. Boa noite. Beijo, pessoal. Boa noite. gente. Gente, e é